Acolhimento nas casas espíritas. Qual é a importância desse processo de acolhimento às pessoas que chegam na casa espírita? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o processo de acolhimento nas casas espíritas, que é muito importante. E o que é esse processo de acolhimento? É quando as pessoas chegam na casa espírita pela primeira vez, quando elas vêm conhecer, quando elas vêm procurar auxílio espiritual, um conselho, um passe, quando elas não fazem nem ideia do que acontece numa casa espírita e buscam a casa espírita, né? Primeiro nós temos que compreender que existem diversos tipos de casa espírita, todas espíritas, porém, existem casas que entram mais no processo social, de ajuda social, de auxiliar, né, com alimentos, fazer campanhas, coisas do tipo. Algumas se concentram mais nas palestras, nos estudos, às vezes os dois juntos, né, a área social, mais palestra e estudo. E existem casas que são mais concentradas nos trabalhos mediúnicos. É claro que não impede que todas essas atividades se misturem e tenham casas que desempenhem todas essas atividades. O trabalho mediúnico, passes e radiações, ajuda social, aconselhamento, assim, uma infinidade de trabalhos. E realmente existem casas enormes, casas espíritas enormes, onde as pessoas desenvolvem vários tipos de trabalho. Porém, existem também casas espíritas pequenas, formadas por poucas pessoas, às vezes círculos de amigos, e às vezes existem casas espíritas formadas por famílias, né? Onde uma família fundou e aí aquela casa espírita ela foi continuando e os parentes foram continuando, são casas muito antigas. Bem, cada uma tem o seu tipo de trabalho, uma não é mais especial que a outra, não é melhor que a outra, né? Então todas têm a sua importância de desenvolvimento de trabalho. Porém, um fator muito importante em todas elas, não importa o tamanho da casa, é como se recebe as pessoas que chegam na casa espírita. E esse como se recebe envolve muito o trabalhador espírita, a pessoa que está recebendo ali os que chegam, que pode ser um trabalhador qualquer da casa, pode ser o dirigente, pode ser médium, não importa se é médium ou não é médium. Para você trabalhar numa casa espírita, você não precisa ter uma mediunidade, né, forte ou aflorada, como as pessoas dizem, não tem necessidade nenhuma, né? Então vejam que sempre tem, geralmente, alguma pessoa que é o primeiro contato. Você chegou, oi, tudo bem? Você pode sentar aqui, conheça a casa, veja como é que é, né? Então sempre tem o primeiro contato. Uma coisa muito importante é como esse primeiro contato vai ocorrer. Muitas casas têm até treinamento para isso e, se não estou enganado, acho que existe até alguma cartilha, né, da Federação Espírita Brasileira que fala sobre esses processos, né? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que tenha. Então vejam que existe uma forma de se abordar, de você orientar as pessoas. Por isso que é importante que a pessoa que trabalha nesse acolhimento, ela tenha uma instrução espírita, ela tenha conhecimento do Livro dos Espíritos, do Evangelho, das realidades espíritas, de como é que funciona o plano espiritual. Ela não precisa ser um ser inteligentíssimo dentro da doutrina espírita, não precisa ser um especialista, não precisa ter estudado 5 anos a doutrina espírita para poder dar esse tipo de orientação. É muito mais um processo de você ser humano e ter empatia com as pessoas do que um processo de conhecimento. Porque não adianta também você ter um extremo conhecimento da doutrina e à medida que a pessoa chega ali, às vezes já vem com problema espiritual, já vem entristecida e aí você já vai dar uma dura, dando uma de Emmanuel, né, cobrando disciplina. Não é o momento, não é a hora, né? Então tudo tem um passo. Eu sei que às vezes as casas, por serem pequenas ou serem fechadas em um círculo familiar,
sempre tem aquele estranhamento quando vem uma pessoa diferente, uma pessoa de fora, um estranho, né? Então tem aquela coisa assim, às vezes até um excesso de cuidado. Então se pergunta quem é você, de onde você veio, né? Quem te convidou, esse tipo de coisa. Então nós temos que ter muito cuidado para que a pessoa não se sinta, ela já vem ali, às vezes por não conhecer a doutrina espírita, ela já vem meio que, né, acanhada, ela já vem com reservas porque ela não sabe o que acontece, ela não tem certeza do que ela está fazendo. E se você chega e vai em cima dela, tipo, quem é você, de onde você veio, por que você está aqui, você vai muito invasivo. E aí acaba que a pessoa fica com medo e a pessoa resolve desistir. Olha, eu não vou lá, as pessoas são muito duras. E eu já vi muitos relatos, inúmeros relatos de pessoas de diversos lugares, dentro, fora do Brasil, na minha cidade, em outra cidade, não importa, da pessoa ser recebida e parece que, né, chega no centro espírita e você já é cobrado pelos seus karmas, né? Quem é você? Por que você está aqui? Né? Então tem que se ter um cuidado, receber bem as pessoas. O centro espírita, a doutrina espírita, ela não busca prosélitos, né? Ela não está lá buscando fiéis, não está buscando conversão de ninguém. Porém, ela precisa receber bem as pessoas, porque se nós pregamos a caridade, o amor ao Cristo, né? A disciplina, o respeito, todas essas coisas, e falamos de evolução, não podemos receber as pessoas dessa forma. É claro, quando nós falamos lá no âmbito do Chico Xavier, da relação dele com Emmanuel, daquela certa dureza que o Emmanuel tinha, mas aí Chico já estava lá dentro da doutrina. Chico já era um médium com grande desenvolvimento. Ele já estava em trabalho, com consciência do que era a doutrina espírita. Aí é muito diferente. É a mesma coisa que eu dizer para você. Você dá um emprego para alguém que vai trabalhar na sua empresa e aí no primeiro dia você já quer cobrar as pessoas como se elas soubessem de todos os processos que acontecem ali. Elas não sabem. Não sabem. Então não dá para você cobrar a pessoa uma realidade que ela não conhece. Né? Da mesma forma que os espíritos elevadíssimos não nos cobram contas das coisas que nós fazemos errado. Eles não vêm, olha, você está aí na doutrina espírita, mas olha, você anda errando nisso, nisso, nisso. Eles não vêm nos apontar o dedo todos os dias no nosso rosto, né? Perguntar o que nós estamos fazendo na doutrina espírita, por que nós não estamos correspondendo ao aprendizado que nós temos. Né? Então vejam que são situações muito diferentes. As pessoas muitas vezes já vêm fragilizadas buscar o centro, às vezes com problemas financeiros, problemas espirituais, problemas de relacionamento, problemas espirituais que afetam o relacionamento e o financeiro. E elas querem ser acolhidas, elas querem uma explicação do que está acontecendo. Tá certo que você não está ali para dar essa explicação e resolver a vida dela em 30 segundos. Mas nós estamos ali para primeiro acolher, primeiro abraçar. E aí, se ela quiser compreender dentro da doutrina espírita como essas coisas acontecem, quais são as possibilidades de algo estar acontecendo errado, de haver um problema espiritual, aí é um outro passo. Cobrar a disciplina, cobrar a presença, cobrar a educação, cobrar uma série de situações, é quando a pessoa já conheceu, ela já está lá dentro. E nós temos que ter muito cuidado também a colocar os limites. Eu sei que existem casas que pelo excesso de cuidado, pelo excesso de zelo, elas colocam certos limites quase impossíveis das pessoas cumprirem. Tá? Então a pessoa chega lá, quer aprender sobre a doutrina espírita, ela diz, olha, para você fazer qualquer coisa aqui dentro, você vai ter que fazer um curso de 3 anos. Precisa ter uma faculdade para você entrar no centro espírita? Tá? Ora, os 5 livros de Kardec, eu acredito que qualquer pessoa em 6 meses, bem descansado, consegue ler. Entender tudo. Nesta vida não, ninguém. Porque toda vez que nós lemos o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, nós descobrimos um novo olhar, uma coisa diferente que parece que a gente não tinha lido. Então não importa quantas vezes você leu, você sempre vai achar algo novo. Quando você tiver 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, você vai estar redescobrindo esses conhecimentos. Então eu acho exagero também quando as pessoas delimitam esses 3 anos, 4 anos, né?
eu acho que é muito mais o bom senso do que delimitar, né? Participar de uma reunião mediúnica, sim, então vamos primeiro aprender aqui, ler um livro dos Espíritos, um evangelho, e aí quando você ler isso e nós estivermos em curso e discutindo coisas, você vai interagir e aí o dirigente da casa vai avaliar, de acordo com como está a sua mediunidade, como você está sentindo a sua mediunidade, quem sabe ir para uma reunião experimental. Existem, gente, muitos passos. Não vamos tornar a doutrina espírita iniciática. Não vamos tornar a doutrina espírita uma hierarquia fechada, onde as pessoas entram e têm que ascender, né? Como os acólitos têm que poder chegar lá perto do mestre. Não é para isso que a doutrina espírita está aqui. A doutrina espírita está justamente para quebrar esses dogmas, para eliminar essa situação de hierarquia, de ter um mestre acima, alguém que eu vou ter que seguir, de ser cobrado em diversos sentidos pelas pessoas que estão lá no centro. Então nós temos que ter muito cuidado quando receber as pessoas, receber de coração aberto, porque é isso que a doutrina espírita tem que passar. Amor, caridade, carinho e não um ser fechado, enclausurado em uma casca, cobrando uma disciplina, né? E que de uma coisa que nem mesmo ele entende na totalidade ainda. Tá? Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. Esse vídeo que tem uma pequena crítica aí para as pessoas acordarem, né, um pouco mais para como receber as pessoas nos centros espíritas, porque eu ouço muitos relatos de pessoas dizendo que foram e desistiram porque foram mal recebidas. Então, meus amigos, um grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal.